Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Análise de Materiais com Feixes Iônicos. Esse é um curso para habilitar o uso das técnicas de caracterização de materiais disponíveis no LANFIUSP. E hoje nós vamos ter uma aula com a doutora Ellen Santos. Ela vai nos ensinar a usar o programa PyMCA. Esse é um programa desenvolvido pela European Synchrotron Radiation Facility, é um laboratório europeu de radiação síncrotron bastante importante mundialmente, e desenvolve essa ferramenta para análise de fluorescência de raio-x, que é usado em diversos laboratórios no mundo. Então, Ellen, eu queria agradecer você por ter aceito o convite de fazer esse tutorial para a gente, e pode começar assim que você tiver. Tá bom, obrigada pela oportunidade. Boa tarde para todos. Eu nunca dei nada parecido com isso, então eu pensei em fazer um hands-on mesmo, tipo, vamos abrir aqui todo mundo o programa, e aí a gente vai fazendo passo a passo como eu faria a análise de um espectro, tá? E vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Esse programa, ele não é um programa específico para a gente fazer a análise de PIXE, tá? De espectros PIXE. Ele é um programa que foi desenvolvido e otimizado, né, para análise de fluorescência de raio-x com feixes de raio-x. Ele foi desenvolvido mais com o intuito de ser usado em análise do síncrotron, né? No entanto, também é aplicável nas rotinas de laboratório que usa tubo de raio-x, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um espectro, tá? Então, quando você vai lá no LANF, você faz um conjunto de medidas, né, de análises, você vai ter várias amostras, e normalmente o que a gente faz é sempre fazer uma amostra padrão, né, analisar uma amostra padrão nas mesmas condições que você analisou, que você vai analisar as outras suas amostras. Para quê? Primeiro, para que você consiga calibrar o detetor, né, o seu espectro, e futuramente, se você quiser fazer uma análise quantitativa, você pode usar essa amostra padrão para fazer para obter as concentrações elementares na sua amostra, bom? Então, é super importante você sempre que programar suas medidas no LANF, pensar em uma amostra que seja representativa da sua amostra. Obviamente que não é sempre que você sabe o que tem na sua amostra, né? Às vezes você quer, não tem ideia nenhuma do que tem lá e quer medir. Aí é um outro caso. Mas, normalmente, você constrói a sua amostra, né, e quer checar se os seus procedimentos de fabricação daquela amostra corresponde ao esperado, certo? Então, você tem mais ou menos uma ideia do que encontrar ali na sua amostra, tá? Eu vou usar como modelo, para a gente ajustar, um espectro que a gente tirou aí no LANF de sedimento, tá bom? É um trabalho que a gente fez para a escola Dante. Eram sedimentos que eles mandaram para o espaço, e aí eles queriam checar e guardou um pouco dessa amostra na Terra. Então, eles queriam checar quais as diferenças entre essa amostra que ficou na Terra e a que foi para o espaço, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o espectro, tá?
Então, aqui, vou em File, Open, Data Source. Se você quer fazer no site do PMC tem um tutorial, e lá você tem, se você quiser seguir aquele tutorial para ver se você sabe passo a passo certinho e consegue fazer o ajuste corretamente, você tem esse Load Training Data. Então você, com esse daqui, você vai ter o espectro igualzinho que tem lá no tutorial, e aí você consegue checar se você está fazendo as coisas corretamente, tá bom? Então, vamos lá. O PyMC, ele suporta vários tipos várias extensões. A extensão que o LAMP fornece é essa SPE, tá? Então, aqui eu vou o meu espectro tá aqui. Cadê? Aqui. Espectros. Então, vou escolher aqui um espectro aleatório e vou abrir, ok? Então, vocês viram que ele abriu aqui. Eu vou minimizar esse lado aqui. Tá melhor. Aqui está nosso espectro. Então, aqui tem algumas ferramentas que, no momento, a gente não vai usar. Eu vou colocar em log aqui, só para a gente observar o espectro. Então, aqui eu tenho um espectro característico de Pix, aqui eu tenho os artefatos que vêm do detetor, em baixas energias e em alta energia também, tá? E vocês veem aqui que ele não está calibrado, certo? Então, para a gente começar a fazer o ajuste, calibrar, a gente precisa vir aqui nessa abinha Fit e escolher Advanced. Então, aqui você está vendo que ele vai falar, não tem nenhum pico definido, né? Então, por favor, configure os picos. Então, ok. Então, a gente vai começar a fazer isso. Bom, eu gosto de visualizar em log, então sempre deixo em log. Bom, primeira coisa, precisamos calibrar o nosso espectro. Esse espectro eu conheço, então eu sei mais ou menos o que tem nele, então sei quais são os picos, né, que eu posso usar para calibração. Então, eu vou aqui em Tools, Calibrate. E aqui, essa aba é a aba de calibração. Aqui na altura, na largura meia altura dos picos, eu vou colocar em alto, porque desse modo ele faz ele acha o maior número de picos possíveis. Se eu diminuir ou aumentar, então ele vai fazer o número de picos de acordo com essa largura, tá bom? Então, eu dei um search, e aí eu consigo ver os picos. Então, como eu conheço esse gráfico, esse espectro, eu sei que esse cara aqui, eu clico nele com o botão esquerdo. Eu sei que ele é o cálcio. Então, eu venho aqui, nos elementos, procuro aqui onde está o cálcio. Só se eu estiver indo muito rápido, só falar, tá? Deixa eu colocar aqui nas mensagens, para eu ver as mensagens de vocês. Eu posso te passar as mensagens, se você quiser. Oi? Se tiver alguma pergunta no chat, eu posso ler para você. Ah, então tá bom. Então, aqui tem todas as linhas possíveis do cálcio. A linha mais intensa do cálcio, nessas energias que a gente está trabalhando no LAMP, é a linha CALFA, certo? A gente fala que é CALFA, tá? Mas é KL3. Normalmente, as linhas mais intensas dos elementos vão vir em KL3. E se for elementos mais pesados, vão ser as L, tá bom? Então, aqui você vê que ela é 58% da emissão do cálcio, certo? Então, eu vou escolher essa linha. E aqui ele já me dá automaticamente qual é a energia dessa linha, 3,69, ok? E o canal que ela está centrada. Então, eu clico em OK, e eu adicionei
esse pico na minha calibração. Um outro elemento que eu sei que está presente nessa amostra é o ferro, que é esse cara aqui. Vou lá em ferro. Novamente, eu escolho essa KL3. E aí vocês veem que aqui, antes aparecia o canal, né? Agora ele já dá a calibração mais ou menos feita só com aquele cálcio, só com aquele pico, que já está bem próxima da energia de calibração, da energia dessa linha do ferro, tá bom? Então, isso daqui é até um modo de você checar se você não está fazendo coisa errada, tá? Depois eu posso passar para vocês um site que tem todas as linhas tabeladas, para todos os elementos. Então, feito isso, a gente dá OK. E o nosso espectro está calibrado. Se eu quiser ver em energia, o eixo X, que agora está em canal, eu vou aqui em E, e agora eu tenho energia. Então, agora eu posso ver todos esses picos e, segundo as energias, eu posso ter uma ideia mais ou menos do que está ali. Mas aqui, ó, em configure, eu tenho um jeito mais fácil de ver essas coisas. Mas vamos seguir aqui a minha listinha. Bom, a gente precisa selecionar uma região de interesse que a gente vai ajustar. Essa região, você tem que eliminar, deixar de fora, esses picos aqui, que são picos devido a ruído do detetor, tá bom? Então, a gente vai escolher aqui, eu posso escolher essa região de interesse usando essa ferramenta aqui, que é essa lupa, e aí eu ajusto aqui a minha região de interesse, ok? Deixando de fora aqueles artefatos. Bom, feito isso, eu vou aqui em Configure, e agora, aqui vocês podem ver, a gente pode fazer essa limitação também por aqui, tá? Eu acho que é 30 e poucos, até isso daqui. Se não for, depois a gente ajusta novamente. Para os dados do LANF, do Pixie, a gente não vai mexer em detetor, no feixe, tá? Porque essas coisas aqui, elas são para dados obtidos com feixe de raio-x, ok? Então, nós vamos simplesmente ajustar o espectro sem fazer conta de fluorescência, ok? Ou seja, sem levar em conta autoabsorção, absorção de raio-x na amostra. E sem levar em conta também a matriz dessa amostra, tá? Então, todas essas abas, detetor, feixe, atenuadores, a matriz, nós vamos deixar de lado, tá bom? Então, nessa aba Fit, o que eu vou mexer? Normalmente, o que eu uso como Snip Background, eu uso como Strip Background, eu uso esse cara aqui, o Snip, tá? Por quê? Segundo o tutorial, se você for fazer, por exemplo, o ajuste de mais de um espectro, que depois eu vou falar para vocês como que eu vou usar uma ferramenta que chama Batch Fit. E nessa ferramenta, foi observado que o melhor fundo é esse snip, tá bom? Então, eu vou utilizar esse snip e eu vou ajustar só esse valor aqui, tá? Que é o número o snip background width.
tá? Que é a largura do fundo. Então, vamos lá. Por enquanto, aqui, então, não faço nada, só isso. Já limitei a região do meu fitting. Aqui, o que a gente tem que selecionar? A gente não, nesse caso, eu não tenho picos espalhados. Normalmente, o que é esse pico espalhado? O efeito Compton, do raio-x da fonte de raio-x que você usa, tá? Que aparece no meu espectro. No nosso caso, a gente está usando partículas, então não precisa ticar essa opção. Aqui, pile-up são os picos soma, a gente precisa. O pico escape, que é o escape. O que é isso? Quando uma partícula entra, atinge o seu elemento, ela pode ejeta um elétron e sai o fóton, certo? Esse fóton, ele, antes de ser detectado pelo seu detetor, ele pode excitar o silício. Normalmente a gente usa silício, né? Ele pode excitar o seu silício. Então, esse pico de escape é justamente picos que foram excitados pelos raios-x que o detetor tá vendo, bom? Esse strip a gente vai usar, que é justamente essa ferramenta do background, e essas coisas aqui, short tail, long tail, isso daqui é tudo referente ao detetor. Eu percebi que a gente não precisa utilizar isso nos dados de Pixie, mas vocês podem, conforme for fazendo os ajustes e tendo mais familiaridade com o programa, vocês podem indicar alguma dependendo do resultado que vocês verem, tá? Bom, então agora a gente vai para a identificação dos picos, tá? Então aqui eu tenho, muito fácil, eu tenho uma tabela com todos os picos, com todos os elementos, né? E aí eu clico no elemento e adiciono. Bom, eu sei que a gente tem lá o cálcio, certo? Eu tenho duas formas de fazer essa análise. Eu posso fazer o ajuste, eu falo amarrado, né? Cal fica beta junto, correlacionados, ou eu posso fazer o ajuste individual. Como nós estamos querendo apenas a área sobre o pico, para depois a gente usar no cálculo das concentrações, o ajuste com as linhas separadas vem melhor do que o ajuste com a linha amarrada. Depois eu posso mostrar isso. Bom, eu sei que tem o cálcio, aqui eu não lembro se tem alumínio, vamos lá, ver se tem alumínio. Muitas vezes, a maioria das vezes, dependendo da intensidade do feixe, eu tenho o argônio, que é do ar. Nesse caso, está muito, um ruído, né? Não estou vendo muita coisa. Vamos ver se tem silício, porque é um sedimento, né? Não sei se tem. Vamos colocar, mas aparentemente não tem, não. Vamos ver isso daqui. Esse pico aqui, se é um elemento ou se é alguma coisa, não é. Provavelmente é um pico de escape, tá bom? O que tem mais? Bom, deixa eu passar para cá. Eu sei que tem titânio. Lá. Tem cromo. Tem manganês. Tem ferro. Esse piquinho eu acho que é do níquel. Tem cobre. Zinco. E aí começa esses caras de cá. Que é estronço,
Ops. Bom, nessa amostra a gente só vai ter elementos que esses foram citados a camada L, K, tá? Não temos nenhum elemento de mais alto que dê a linha L. Aí, o que tem mais? Esse cara aqui, não lembro o que era. Bromo? Não. Acho que é soma. Bom, então, feito isso, a gente vai dar um OK aqui. Ele está configurando. Bom, o Thiago deve ter falado para vocês que esse fundo aqui, ele é originado pelo freamento dos elétrons dentro do material, né, que é o Bremsstrahlung. Então, esse strip back aqui, ele vai justamente cortar esse fundo para mim e me dar a área mais próxima possível aqui da área do pico sem esse fundo, né? Então, a gente pode agora dar um fit aqui e ver o que acontece. Bom, a gente viu aqui, tem alguém aqui, talvez, tem uma ferramenta aqui, que eu consigo, clicando com o botão, com o dedo esquerdo, eu consigo ver ali quem é o possível elemento que está ali, naquele pico, se pode existir. E aí, você tem que, aí vem de você, do seu conhecimento, de saber se, o rubídio, por exemplo, é KM2, então, provavelmente não é, porque lembra que eu falei que a linha mais forte é o KL3. Se eu não tenho KL3 aqui, eu não vou ter o KM2, entendeu? Então, tem sempre a linha mais forte, vai ter. A menos que o K-alfa dele tenha caído justamente embaixo de algum outro pico, tá bom? Mas isso a gente vai fazer a análise e depois vai julgar isso, ok? Bom, esse ajuste, ele não está perfeito. A gente está vendo aqui, ó, que o pico, ele está indo lá embaixo. Então, essa área que ele está me dando aqui, não é próxima, mas não é a real, certo? Então, a gente vai tentar melhorar esse ajuste. Onde que a gente pode fazer isso? Mexendo nesse snip background, ok? Vamos mexer aqui. Aqui, nesse setup, você consegue observar como esse fundo, como quando você mexe, que estava 30, né? Como ele vai mudando. Olha só. Se eu aumentar esse valor, eu vou descer o meu fundo, certo? E se eu diminuir, que é o que a gente quer, né? A gente quer subir o fundo naquela região. Eu vou fazer algo desse tipo. A gente não pode exagerar, tipo, muito, tá? A gente vai ver qual é o resultado. Eu vou escolher esse 17, por enquanto, ok? Então, aqui no modo ideal, ele me daria as áreas muito próximas das áreas reais, ok? Vamos lá, agora ok. E aí a gente vê se esse ajuste ficou bom ou não. Como resultado, a gente tem um ajuste muito melhor, né? Então, tipo, para esse espectro, já acabamos por aqui. Aqui agora, o que a gente faz? Volta lá no configure.
todas essas informações que a gente colocou aqui, mudou, elas podem ser guardadas num arquivo .config, tá? É importante vocês salvarem esse arquivo, porque se no futuro vocês voltarem para fazer esse spec, você já tem esse arquivo de configuração. E também, se vocês forem fazer outros, no caso em que vocês tenham várias amostras do mesmo tipo, e que elas podem ser modeladas por esse mesmo arquivo, né, por esse mesmo modelo que a gente criou aqui, então você vai usar o mesmo arquivo para ajustar todas elas, tá bom? Então, eu vou... Não estou vendo. Aqui, vou salvar esse arquivo. Bom, eu já salvei, obviamente. Oi. Nessa barra do Google Meet aí, você pode clicar nesse ocultar aí? Isso, beleza. Obrigado. Então, aqui a gente pode salvar. Salvei aqui no desktop. Aqui, ajustes. Aí eu salvei aqui como Dante. Tá bom? Beleza. Vou dar só um ajuste aqui. Então, agora, como que a gente obtém esses dados, né? As áreas, que é o que a gente quer. Bom, eu posso ver aqui, nessa aba Table, ele tem todos os elementos que a gente colocou no modelo. Aqui tem todos os grupos de linha que eu coloquei para serem ajustados. Aqui, fit da área, vai ser a área que você vai usar, a incerteza nessa área, e aqui a largura, essa razão, ela tá 1% aqui, né? Porque eu coloquei só K-alfa, tá? Então, quando eu tenho mais de uma linha, que é K-alfa, K-beta, para elementos que tem L ou M, são várias linhas que você pode colocar. Então, essas porcentagens vão diminuindo, tá? E essas porcentagens, elas são pré-determinadas e tabeladas, tá bom? Então, isso é outra maneira para você ver se seu ajuste está ok. E você pode comparar essas porcentagens, tá? Para ver se está de acordo com o teórico, tá? Aqui, concentrações a gente não vai ver, porque a gente não colocou não usou o atenuador, matriz, então ele não tem como calcular a concentração, tá? Para calcular a concentração, eu preciso de várias coisas do meu experimento. Preciso do fluxo de partículas, eu preciso do tempo de medida, do tipo nesse caso, né, no caso de fluorescência por raio-x, o tipo do feixe, todas essas coisas, tá? Então, a gente não vai ver. Então, eu tenho como exportar essa tabela para eu usar nas minhas contas, tá? Então, é só vir aqui, é muito fácil esse programa para mexer. Clica aqui em HTML Report, e você escolhe a sua pasta, o local para você salvar, e ele vai salvar lá, bom? E então ele salvou lá, ok? Oi, Ellen. Só para responder uma pergunta do chat. A Érica está perguntando se dá para calcular as concentrações do Pixel usando esse programa. Na verdade, Érica, tem que usar aqueles slides sobre a calibração, né? Você tendo a curva de calibração do arranjo Pixel, você multiplica o fator de calibração pela área para achar em concentração. Nesse programa, ele só vai fazer aqueles cálculos de calibração só que para fluorescência.
Então, se você estiver fazendo fluorescência, você preenche aquela aba de raio-x, que a Karen mostrou na calibração um pouco atrás, aí ele faz essas contas aí. Mas para o Pix ele não Isso. faz, esse programa não faz, não. Para você, no caso, teria que preencher tudo isso. O feixe que você usou, só vou mostrar aqui para vocês verem. O tipo de feixe que você usou, né? O tipo de tubo, a energia que você usou, aqui os atenuadores, aí você tem que descrever todo o seu sistema experimental. Qual que era a distância entre a amostra e o detetor, qual a distância feixe-amostra, qual o tipo de detetor, se tinha, quanto que o feixe anda em ar, se tinha filtro no tinha filtro na frente do raio-x, do feixe incidente, se tinha filtro no detetor, tá? E você tem que fornecer também a matriz da sua amostra, tá? E aqui, novamente, você tem que colocar as informações do feixe, o ângulo que o feixe está incidindo na sua amostra, o ângulo que ele vai ser lido pelo detetor, e aqui você tem que colocar as informações do seu material, tá? Se ele se só tem uma camada, que está dos elementos junto ali, você tem várias camadas, você tem que falar para o programa todas essas informações para que ele possa calcular a energia absorvida, todas essas, a parte física, né, do problema, para sim te dar a concentração, tá bom? Nesse caso, a gente vai obter só as áreas, tá bom? Isso, ele faz essas contas muito bem, mas para fluorescência de raio-x. A Para gente está usando esse fluorescência de programa, rádio. isso. A gente está usando esse programa que é muito bem, bem conveniente, é bem fácil de usar para tirar as áreas. A comunidade de XRF para síncrotron ela é bastante grande, então o programa está bem desenvolvido Bem para essa parte. estruturado, ele está bem estruturado, bem desenvolvido para fazer tudo isso. E por que a gente está usando esse, né? Porque, eu falei com o Thiago, a gente não... Os programas que eu usei no meu mestrado, por exemplo, nem rodam no meu computador de agora, porque ele não foi atualizado, né? E depois o do doutorado também, que é o WinKichas, né? É muito ruim, assim, ele é muito atrasado, porque são programas livres. Agora, o programa mais utilizado para fazer análise PIX é o GUPIX, que é um programa pago, né? E aí nem todo mundo tem, nem todo mundo quer. Então, normalmente a gente faz o cálculo da concentração utilizando os dados do acelerador, né? Que é a curva de calibração do acelerador. Bom, enfim, vamos lá. Esses dados, eles são guardados da seguinte forma, vamos lá. Aqui, deixa eu ver se eu botei, não, beleza. Aqui. Então, quando você salva, ele vai salvar dessa forma aqui, ele vai criar uma pastinha, né, a gente fez aqui o 32. Então, ele salva dessa forma, é uma página HTML. Então, tá aqui, ele te dá a figurinha aqui do ajuste que você fez e todas as informações, todos os parâmetros que você utilizou, tá? Cadê as áreas? Pronto.
Só se você puder ocultar aquela barra ali, para a gente ficar melhor de ver. Deixa eu para eu não fechar. Bom, esse arquivo aqui, ele contém todas as informações do ajuste. Essas aqui, os picos que você incluiu para fazer o ajuste, as informações do fundo que você utilizou, tal, e beleza. E o HTML, cadê? Eu não sei porque que ele não está mostrando, mas aqui eu tenho... se a gente escolher aquela... Deixa eu fazer de novo aqui, porque não... Como esse programa eu não tinha feito ainda, não tinha usado, eu não sei onde que ele guarda. Aqui, ó, CSV. Ele é mais inteligente. Pronto, agora vai dar certo. Vou esperar ele terminar. Terminou. Então, aqui... Agora, teoricamente, tem que ter todo mundo aqui. Essa versão, ela salva diferente. Será que está na pasta FIT? Eu vou olhar, mas eu acho que não. Deixa eu ver. Vamos ver. Não, ele salva, é aquele... Vamos ver. Não. Mas aqui, provavelmente, vai ter aqui no Imagens. Aqui. Esse cara aqui, ó, é o arquivo Microsoft. Ele vai abrir. Ele já abre. Então, aqui vocês têm todas as áreas para todas as suas amostras, né? E aqui ele coloca 0, 1, 2, 3, 4, é a ordem que você deu os seus espectros, tá? Você pode completar aqui identificando quem é quem. Então, aqui a gente tem a área e aqui ele não dá incerteza. Não dá. Ellen, eu acho que a gente perdeu. Acho que a gente perdeu quando você mostrou o Batch Mode, eu acho. Você mostrou o Batch Mode? Ah, vocês perderam? Quando estava desconectado? Ah, tá. Eu mostrei. Se você puder repetir, eu agradeço. Tá bom, vamos fazer de novo. Beleza. Então, aqui a gente vai em Tools, e aqui eu tenho o Batch Fitting. Aqui eu já... Deixa eu apagar ali. Só pra gente fazer tudo de novo. Então, aqui eu vou fazer o upload dos meus espectros. Aqui eu tenho esses espectros. Todos são de amostras parecidas, tá? Então, posso usar aquele mesmo modelo que a gente fez. Aqui eu escolho o file de configuração, que é aquele que a gente salvou, contém todas as informações do ajuste. Então, eu salvei aqui. Ai, caramba. Salvei aqui, como Dante. E aqui eu escolho a pasta onde que eu vou guardar essas coisas, né? E aqui, deixa eu ver se dá... Ah, só esse daqui eu acho que já é suficiente.
CSV, porque aí ele salva aquele arquivo já, que é esse daqui, certo? E aí, se você quiser outras extensões, é EDF, TIFF, essas são imagens. Então, esses arquivos aqui, você escolhe quando você tem, quando você quer reconstruir uma imagem, ou seja, você fez vários pontos na sua amostra, né? E você quer reconstruir a imagem daqueles pontos em função dos elementos. Aí ele cria a imagem. Nesse caso aqui, ele vai criar, eu vou deixar aqui, ele vai criar uma imagem, mas só que não fala muito o que é, não interessa muito para a gente o jeito que ele fala sobre essa. Então, eu dei start e ele está processando todos os espectros com aquele modelo que a gente deu para ele, tá? E aí, quando ficar pronto, ele abre de novo. Opa, deu algum erro. Espero que meu computador não dê pau agora. Deixa eu tentar fechar. Bom, enfim, era para dar certo isso, e ele retornar isso daqui. Deixa eu colocar aqui de novo do jeito que eu tinha feito, e fazer de novo, ok? Vamos lá. Deu erro de novo, caramba. Deixa eu ver o que ele fez. Bom, enfim, não é para... Eu acho que ele está tentando escrever naquele arquivo que está aberto. Ah, é verdade. Deixa eu fechar com cuidado aqui para não fechar nada. Verdade. Então, vamos de novo. Matchfitting, ok. E, de novo. Deixa eu apagar. Deixa eu ver se tem. Bom, não tem mais nada aberto dele. Ok, vamos lá. Caramba. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada lá no... Eita. Vamos fazer tudo de novo. Pronto. Tem nada, ok. E aqui, espectros. Dá certo agora, hein?
gente vai... Ok. Vamos lá. Aqui no imagens, isso. E aí, eu tenho aqui todas as áreas. Ah, olha só, ele salva a incerteza no final, ó, tá? Certeza do do alumínio, do silício. Legal. Cada linha, tá aqui. Bom, então, essa parte a gente terminou. Então, vamos... Lá é a incerteza no ajuste da área, né? Isso. Incerteza no ajuste da área. É que eu fechei ali, mas deixa eu só mostrar aqui, nesse aqui mais bonitinho, né? É essa incerteza aqui no ajuste da área, tá? Ok? Ok. Bom, é isso. Então, eu vou fechar o programa, eu vou abrir de novo, porque eu quero mostrar agora para vocês outra ferramenta. Não sei se vocês já viram que nos últimos anos, aí, sei lá, 10 ou menos, o pessoal tem apostado muito em macro XRF, né? Ou macro pixel, que é você fazer uma grande, em vez de fazer um ponto ou vários pontos de uma mesma amostra, você escaneia a sua amostra, uma área, uma região da sua amostra. Então, você consegue tirar como se fosse uma foto daquela região em termos dos elementos, ou seja, você reconstrói a distribuição elementar, né, os elementos que você obteve da sua amostra, e você vê a distribuição em um mapa, né, de como esses elementos estão na sua amostra. E você pode, com as ferramentas que tem nesse programa, você pode compor, por exemplo, eu quero compor o ferro, porque, por exemplo, em uma pintura, né, você tem as cores, elas são obtidas com elementos diferentes. Por exemplo, eu tenho um azul de cobre e um vermelho de ferro. Então, eu quero compor essas duas para ver onde que eles estão distribuídos na minha imagem. Então, a gente usa para isso esse Raw Imaging, tá? Eu vou fechar aqui, porque senão ele vai ficar com esse cara aqui, as informações. Então, vou abrir aqui de novo. O PMC é legal que você tem aquela aba que tem todas as coisas, né, completo, mas essas últimas versões, ele te dá cada aplicativo, né, cada ferramenta separadamente. Olha aqui, você tem como ver, só depois que você obteve as figuras, você pode só olhar essas figuras com esse aplicativo. Aí você tem aqui o que a gente vai usar, o Raw Imaging, e tem esse outro RGB Correlator, que você consegue correlacionar 3 figuras diferentes, né, que seria uma em vermelho, uma em verde e uma em azul. E aí você consegue compor essas 3 figuras e ver como esses elementos que você escolheu está relacionado na sua amostra, tá?
Então, vamos ver aqui, no caso que a gente tenha feito um scan da minha amostra, tá? Uma amostra grande. Eu vou mostrar para vocês, pegar uns dados que eu tenho de fluorescência de raio-x, tá? Deixa eu ver aqui. Esses dados são dados que eu publiquei no meu último artigo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu não já deixei. Não caí, não, mas de novo. Deixa eu ver se eu não já deixei aqui pronto. Aqui. Aqui, tá aqui já. Então, vamos lá de novo. Aí, eu abri o programa normal. A gente vai ver nas abas normais dele. Então, tá vendo? Essa versão aqui é uma versão antiga, 5.4.2. Essas versões mais novas, eu estava vendo que eles têm umas ferramentas de inteligência artificial. Para vocês que são mais antenados nessas coisas, é legal vocês pesquisarem um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. RG. Onde que a gente vê isso? Então, tem que ser nessa ferramenta, tem que ser no novo. Não, eu digo, não no programa, não, onde a gente vê a informação. As versões que tem. É na página do PyMCA. Ah, tá. Aí você vai lá em Release, né? Aí você vê que tem as informações de cada uma das versões, o que foi sendo adicionado de novo. Entendi. Obrigado. Vamos lá. Então, Tools for Imaging. Aí vai abrir aqui. Aí, então, eu salvei aqui já, né, na aula, 2D. Tem esses dados aqui. Bom, deixa eu fazer esse que é mais legal. Então, você vai selecionar todo mundo, dar um Ctrl A, ele seleciona todo mundo. Esses dados são EDF, porque é a saída dos dados de cruz que eu peguei, né, do sistema que eu peguei. Então, lembra que eu falei que ele lê várias extensões possíveis, né, inclusive a .dat, que é a que o LAMP vai fornecer se você fizer varredura diária, ok? Então, ele está lendo todos os dados, deixa eu ver, não lembro qual que é o tamanho dessa figura. Mas aí o que acontece? Cada espectro daquele que eu mostrei, deixa eu abrir aqui. Cada um desses espectros, ele tem informação da fluorescência e da posição, né? Então, quando o programa, você carrega isso no programa, ele soma todos esses espectros, nesse daqui, que é o espectro soma, né? Então, todos aqueles espectros estão somados nesse daqui. Então, a contribuição de todos os pontos que você mediu.
E aqui a mesma coisa, o que a gente vai fazer? Eu preciso criar um file de configuração, provavelmente eu já coloquei aqui, deveria ter colocado. Peraí. Vamos lá. Ok. Ai, gente, deixa eu ir fazer outra coisa, porque senão eu vou perder muito tempo. Eu vou carregar. Eu esqueci de fazer o file de configuração desse. Deixa eu só procurar. Se for fácil, eu pego esse cara. Se não, passo para outro. Aqui. Tem esse cara, eu acho. Não. Bom, então vamos lá. Para os outros dados, eu fiz aqui o file de configuração. MCB3. MCB4 ou 3, Thiago? O 3, né? Acho que pode ser o 3 ou o 4, não faz muita diferença. Você falou que era o melhor? Se pegar o 4, acho que é melhor, eu acho. Melhor, né? O 4. Então tá bom. Então vamos fazer tudo de. Eu tenho quanto tempo ainda? Já acabou. O tempo que você terminar aí, o pessoal pode ir desconectando se preferir. Eu já perdi quanto. Vai ficar o vídeo e eles olham depois. Tá, então vamos fazer uma coisa mais legal. Não vou mostrar isso, eu vou mostrar outra coisa aqui. Cadê? Você não vai mostrar o azulejo? Você quer o azulejo? Não, é que é o dado do buff, aí o pessoal já sabe como é que faz. Então, é qualquer um dos dois, né? Pega o 4. Pego 4. Ponto DAT. É isso. Ok. Esses dados, do jeito que está aqui, eu não sei como que está agora, se vocês fizeram alguma modificação, mas eles aparecem da seguinte forma. Porque a gente tem que construir a matriz, né? De como a gente fez a medida. Do jeito que você me deu os dados, eu preciso falar para ele quantas linhas e quantas colunas eu tenho. Aí eu contei lá vem um arquivo com todas as medidas. E aí você vai lá e conta quantas linhas que teve para você inserir aqui. Aí você coloca a linha, automaticamente ele já coloca o número de colunas, tá bom? Então eu tenho esse. O espectro, a imagem total desses espectros, que é isso daqui, tá? E aí tem uma ferramenta bem legal e rápida, que é essa ferramenta aqui, ó. Que é o ROI, tá?
Então, aqui você vai adicionar uma região de interesse, tá vendo? Ele criou aqui, e aí você pode selecionar o pico que você quer, tá? Então, aqui. Selecionando esse pico, ele te dá a imagem da distribuição desse elemento na sua amostra. Eu acho que esse cara aqui é o chumbo, tá? E aí, eu tenho várias. Essa daqui é uma ferramenta rápida para você ver. Ele te dá aqui, ó. A área sobre esse pico, tá? Informação. Mas se você quiser o ajuste mesmo, você tem que fazer todos aqueles passos que a gente fez anteriormente. Você tem que vir aqui em Fit, Advanced, criar o seu file de configuração. A gente vai selecionar aqui, ok. A gente vai fazer a calibração. Esse cara aqui, eu acho que é o cubo. E esse daqui... Putz, eu não lembro. Você lembra, Thiago? Eu não lembro. Eu acho que é o ferro ou cobalto, né? Cobalto. Ferro... cobalto deve ser esse cara aqui, então. Esse daqui deve ser o ferro. Vamos ver. Se for... Ele... Então, às vezes ele dá uns erros, tipo isso. Olha lá, 644. Não, eu quero esse cara aqui. Deixa eu abrir de novo. Se eu clico e não insiro a energia, ele dá um erro. Então, esse cara é o chumbo, e esse cara é o ferro. 5,9, não é o ferro. Tem manganês, não tem? Manganês. Aí, só para eu ver esse cara aqui. Ah lá, é o ferro. Esse cara é o ferro. Vou colocar aqui. Beleza. Prontinho, nosso espectro está calibrado. Vou cortar aqui no 800. Deixa eu ver esse cara aqui. 51. Então, a gente vai aqui. Vamos lá. Tem aqui. Peraí, deixa eu fazer uma coisa que eu gosto de olhar. Energia. Ixi, o bebê tá chorando. E aí a gente vê os picos. Vamos lá. Tem... Vou colocar aqui os caras que eu conheço, que eu sei que tá aqui. Vamos lá. Cobalto, né? O chumbo.
Bom, vamos trabalhar com esses caras aí. Então, para fazer o ajuste e obter as imagens, você tem que fazer o ajuste desse espectro soma, vendo que está faltando algumas coisas, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Só para a gente ver esse daqui, deixa eu só ver, níquel. Vou botar só um níquel aqui. Aqui. Ok. Aí a gente salva o file de configuração, desktop, aula 2D, vou salvar aqui. Tô salvando, peraí. Tem que colocar o nome. Page. Ops. Ok. Azulejo. Então, tá lá o file. Fazer um fit, bonitinho, blá. Aí, agora, a gente vai aqui nessa aba, tá? Aqui a gente já viu aquele outro pico lá, né, do ferro. Então, para uma primeira visualização do que você vai obter nas imagens, basta aquela ferramenta lá, que é esse onde você adiciona os picos. E aí você pode salvar essas imagens que você obteve ali já, tá? Ó, vamos ver aqui. Então, esse é o manganês. Deixa eu ver aqui, porque o Thiago me mandou a imagem, né? Deixa eu ver se não é esse aqui. Você não me mandou, né, a fotinha do azulejo? Acho que não. Enfim, não tem. Mas era um azulejo tipo isso, que era azul, tinha azul, que a gente vai ver que é azul de cobalto, tinha um preto, que é esse cara aqui, que é um contorninho, que é o elemento predominante é um manganês, e o chumbo estava no branco, se eu não me engano. Tem como fazer, esse aí é o gráfico do manganês, né? Tem como fazer o gráfico do cobalto, só para eles verem o cobalto? Tem, vou fazer aqui. Cobalto, Cobalto seu pico, só que é o pedacinho no finalzinho. É a bordinha, né? É só isso, né? Isso. Vamos ver. Olha lá. Então, o azul seria essa parte mais grossa. Isso, esse seria o azul de cobalto. Né? E aí, aqui depois, se a gente pode salvar isso daqui. Deixa eu ver. Save. Image data. A gente pode salvar. Multipla standard. Aí você pode colocar aqui, ó, o título. Esse daqui é o cobalto, calfa. Aqui você pode colocar o tamanho do X, qual é o tamanho que você fez o scan em X e em Y, tá? Você pode mexer, por exemplo, em como você quer mostrar essa figura, se você quer em preto e branco.
Então, o branco é onde tem mais cobalto, e as áreas pretas são as áreas que não tem cobalto. Você pode brincar do jeito que você quiser aqui, tá? E aí você salva essa figura, depois você usa para correlacionar e tal. Se você fizer o ajuste com essa ferramenta aqui, ó, o Fast Fit, você coloca aqui, informa para ele o file de configuração, onde você quer colocar essas no output, e ele vai te gerar essa imagem aqui, ok? E aí ele vai te gerar aqui todas as imagens, né, dos elementos que você adicionou lá no seu modelo. Manganês, viu que é bem rapidinho. O ferro, cobalto, níquel e o chumbo. O chumbo tá, alguma das linhas deve ficar bom. O chumbo tá bem ruimzinho. Você pode melhorar essas figuras melhorando o ajuste, tá bom? É que o chumbo ele tá no azulejo inteiro, né? Porque ele é todo branco e depois os desenhos são feitos em cima. Então o chumbo tá em tudo. E aí depende de quem você está interessada. Aqui nesse caso, a gente está interessado em quem está fazendo as cores, né? Quem são os responsáveis pelas cores. Então, no caso, o preto é um preto de manganês e o cobalto é responsável pelo azul. E o ferro está no branco, é isso? O ferro tá junto com o cobalto. Tá junto com o cobalto, tá? Desse modo, você monta as suas cores. Então, e aí esse programa tem várias outras ferramentas. Por exemplo, se você tem, você vê lá que tem um pico cabeta de um elemento que você não consegue ver o K-alfa dele. Ou você sabe que tem esse elemento. Então, você pode usar ferramentas como esse NNMA, que ele faz a correlação entre os elementos e faz uma limpeza no seu espectro, deixando só, gerando imagens, autoimagens e autovalores e autovetores. Os autovalores são as imagens e os autovalores são os espectros referentes àquela imagem. Então, ele vai te dar, por exemplo, aqui no azul, eu tenho o ferro e o cobalto. Então, lá naquela imagem vai estar os dois picos, o ferro e o cobalto. Só quem está contribuindo para aquela cor, tá? E desse jeito você consegue caracterizar as suas cores de forma mais eficiente do que só comparando visivelmente, né? Você pode usar aquele RGB para interpor as imagens e ver como que elas se correlacionam. Mas dessa maneira é uma ferramenta matemática que vai te dizer quais os elementos estão correlacionados para dar aquela cor, tá bom? E aí aqui, deixa eu ver que tem mais. Bom, eu acho que eu utilizo mais essas ferramentas, o Raw Imaging, para fazer as imagens, né? E essas ferramentas aqui matemáticas para quando eu tenho alguma dúvida no meu espectro, se tem um elemento ou não, para obter esses elementos escondidos, né? Que estão por baixo de outros elementos que você não consegue ver. Tá? Então,
as ferramentas mais utilizadas. Então, na janela do principal, é o ajuste advanced, né? E o backfit, quando você tem muitos muitos espectros. E quando você tem figuras 2Ds, né, scans, você usa aqui o Raw Image de dois modos, fazendo selecionando pico a pico, se você conhece bem o seu espectro, ou usando essa ferramenta Fast Fit. O problema de você usar só o pico é que, por exemplo, aqui eu tenho, tá encavalado, né? Eu tenho o cobalto, ele tá aqui embaixo ele tá ocupando o mesmo espaço aqui que o pico do cabeta do ferro, né? Então, você não consegue separar você obter uma imagem pobre, né? Então, se você aplica a ferramenta, você gera uma imagem mais limpa, tá bom? É isso. Obrigado por me acompanharem aqui. Qualquer pergunta? Ótimo, Ellen, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta para Ellen? De nada, Érica. Obrigada a você por assistir. E assim, quando vocês forem fazer ajuste e tal, e tiver dúvida, pode me contatar que eu ajudo. Tá bom? Legal. Ótimo. Ok, Ellen, muito obrigado. Então, vou interromper a gravação agora.